Shalom, Boker Tov, לכל עם ישראלית בהרבות כנפות של הארץ, גם אסף בן עמי קריספין לוי, ובדיחה אשר מדבר איתכם. אני כאן פעמים לדבר איתכם על התורה, חוקים ומשפטים, que é o Anselmo Assaf. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a Torá. E eu quero desejar a todos os israelitas que estão me ouvindo, das 12 tribos de Israel, e aos Goim também sinceros, que estão juntando aos Benei Yashuru, ao povo de Israel, aos filhos de Israel nesses últimos dias. Os dias são difíceis na face da terra. Essa pandemia tem causado estrago, tem causado mortes, tem causado tanta tristeza na face da terra, e a tendência é aumentar. Nós só temos uma alternativa, que é guardar a Torá, conforme David fala no Terrilim de número 103, Salmo 103, versículo 17 e 18. O Eterno usará de piedade, né, com aqueles que guardam os seus mandamentos, Torá, e lembra-se do seu concerto para o cumprir. A palavra do Eterno não volta atrás. Isso está lá em Devarim 28. Então, vamos confiar no Altíssimo e que Ele possa cada vez mais nos conduzir às veredas antigas, para nós encontrarmos descanso para nossas nefeshot, ou nossas almas. Continuando o estudo da Torá, nós estamos ainda falando dos Olot, dos Maaserim, das Terumot, e nós paramos no item de número 375. Hoje vamos para o 376, inclusive estamos falando do Pessa, né? Que vai ser agora dia 26 de março, né? Estamos tendo dificuldade com esse lockdown em várias cidades do estado de São Paulo, e se não for possível nós fazermos no dia 26, vamos fazer no dia 25 de abril, que é o segundo Pessa, né? Era para aqueles que estavam viajando, aqueles que tiveram contato com algum morte. Então a mortandade está grande na face da terra, e está proibido as reuniões religiosas, né? Principalmente aqui na nossa cidade, Pereira Barreto, em todo o estado de São Paulo, os estados do Brasil, né? Tempos de perseguição, mas vamos confiar no Eterno, né? Vamos confiar no Eterno, e que o Eterno possa nos direcionar segundo o seu Espírito nesses últimos dias. Então vamos para o item de número 376. Não permitir que um israelita apóstata coma do sacrifício do Pessa, da oferenda da Pessa. Shemot, Êxodo 12, 43. E Yahuwah disse a Moshe e a Aharon: esta é a ruque da Pessa, nenhum ger comerá dela. Então, vemos que o Altíssimo, ele disse a Moshe e a Aharon: esta é a ruque, é o estatuto da Pessa, nenhum ger comerá dela. Ou seja, quando o israelita se afasta dos mandamentos do Eterno, da Torá, ele se torna um ger, um estrangeiro. Ele se torna um apóstata, né? Um estranho. Então ele não pode participar do Pessa, a não ser que ele faça o mikveh, o banho da purificação, e que ele tire da sua mente o nome dos ídolos, dos pezelim, e tire do seu corpo todas as impurezas. Bom, nós vamos para ver na Torá oral esse item de número 376.
Esse item na Torá oral, que nós lemos aqui, não permitir que um israelita aposta coma do sacrifício do Pêssah, né? Ele está em Shemot 12, 43, né? E nós vamos agora para vermos, né, esse mesmo item no tempo de Yahushua e seus Talmidim. O item de número 376, não permitir que um israelita apóstata coma do sacrifício do Pêssah. Yohanan Moshe, Marcos 14, 16 a 18. Yohanan Moshe. Yohanan Moshe. 14, 16 a 18. Yohanan Moshe. (14, 16 a 18). Quero chamar a atenção de todos os israelitas, todos aqueles que nos assistem, para a leitura da Torá. Yohanan Moshe 14, 16 a 18. Yohanan Moshe é o nome de Marcos, né? Que diz assim: e onde quer que ele entrar, dizei ao proprietário da baite, ou da casa, o Rabi disse, onde está a sala dos convidados? Onde eu comerei a Pêssah com meus Talmidim, com meus discípulos? E ele vos mostrará na parte superior uma sala ampla, mobiliada e preparada. Preparai-a ali para nós. E seus Talmidim saíram a entrar na cidade e acharam conforme ele lhes tinha dito. Então prepararam a Pêssah. Então nós vemos que Yahushua, ou Yahushua, ele enviou 2 dos seus Talmidim, dos seus discípulos. Ide à cidade, e ali vos encontrará um homem que carrega um cântaro de maim. Segui-o, e onde quer que ele entrar, dizei ao proprietário da baite, o Rabi, o mestre, disse, onde está a sala dos convidados? Onde eu comerei a Pêssah com meus Talmidim? E ele vos mostrará na parte superior uma sala ampla, mobiliada e preparada, preparai ali para vós. Então nós vemos que ali não tinha nenhum israelita apóstata. Todos estavam ali, os Talmidim de Yahushua, ouvindo os seus ensinamentos sobre a Torá. Foram escolhidos pelo Rabi, pelo mestre, para seguir ele. Então não podemos permitir que um estranho, um incircuncidado, participe do Pêssah, conforme diz a Torá. E o Pêssah é numa casa, foi por isso que Yahushua falou, vocês vão encontrar ali um homem com um cântaro, né? Ali de maim de água, né? E vocês seguem ele. Na hora que ele entrar na casa, você pergunta, onde está o aposento que o mestre preparará, comerá a Pêssah com seus Talmidim? E assim foi feito. Bom, vamos para um outro item, né, da Torá, o 377. Não comer as puras oferendas estando impuro. Vaikra 22, 2 e 6. Vaikra 22, 2 e 6. Vaikra 22, do 2 até o 6. Fala a Haron e aos seus filhos, para que eles se separem das ofertas Kadoshim dos filhos de Yashuru, Israel, para que eles não manchem o meu Kadosh nome. Nessas coisas que eles me separaram, eu sou Yahweh. Diz-lhes, qualquer pessoa de toda a vossa descendência, entre vossas gerações que se achegar às coisas Kadoshim,
que os filhos de Israel separam a Yahweh, tendo sua imundícia sobre si. Assim sendo, será eliminado de minha presença. Eu sou Yahweh. Se qualquer um da Zerá de Aharon for um leproso ou tem um fluxo corrente, ele não comerá das coisas kadoshim até que ele fique limpo. E quem tocar qualquer coisa que estiver contaminado pelo morto, ou um homem cujo sêmen se emite dele, ou quem tocar qualquer coisa rastejante por meio da qual ele pode se tornar imundo, ou um homem de quem ele possa tomar a imundícia, ou qualquer imundícia que ele tiver. A pessoa que tocou qualquer dessas coisas será imunda até a tarde, e não comerá das coisas kadoshim, a menos que ele lave a sua carne com maim, ou seja, com água. Bom, então não comer as puras oferendas estando impuro. Se a pessoa fazer uma relação sexual um dia antes do Shabat, né? Por exemplo, na sexta, à noite, quando chega no Shabat, ele já não pode comer o pão do Shabat, tomar o vinho, né? Na verdade, ele não pode nem participar da reunião do Shabat, porque ele está impuro. E tudo que ele tocar está impuro até a tarde. No dia do Pêssah, também, né? Não podemos, né, a noite anterior, que antecede o dia do Pêssah, porque o Eterno separou a noite do dia, mas se você fizer um sexo à noite, no outro dia, você está impuro até a tarde. Então, não pode comer, por exemplo, o carneiro do Pêssah, as ervas amargas, o pão do Pêssah, tomar o yain, o vinho do Pêssah, porque são mandamentos do Eterno. Por isso que o Eterno disse: guardai os meus mitzvot, os meus mandamentos, e vivereis, ó Beit Israel, ó casa de Israel. Nós vamos agora, né, para a Torá oral, esse item, né, 377, não comer as puras oferendas estando impuro. Iob, ou seja, Jó, 1, o 4 e 5, Iob, Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Iob. E seus filhos iam e se banqueteavam em suas casas, cada um em seu próprio dia, e mandavam emissários, e chamava suas 3 irmãs, para beber e comerem com eles. E assim sucedia, quando os dias de seus banquetes findavam. Então Iob lhes mandava chamar e os purificava, e levantava-se de manhã cedo, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número deles. Porque Iob dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Elohim em seus levavotes. Assim fazia Iob continuamente. Notamos o testemunho, o edute de um homem justo, Iob, ou seja, Jó. Seus filhos, nós vemos que sempre os filhos, às vezes, não seguem a mesma dinâmica da emuná, do pai ou da mãe. Mas ele era um homem justo. Seus filhos estavam preocupados em banquetear, em festejar. E ele fazia, né? Ele levantava-se de manhã cedo, né? Pelo shaharit, oferecia as ofertas queimadas ao Eterno. Falava: talvez meus filhos pecaram contra ti, ó Eterno. Por quê? Porque estavam impuros se pecasse contra o Eterno. E não podia comer as coisas, puras oferendas, estando impuro. Por isso que o Eterno deixou a Tahará, né? O Huk Tahará, a lei da Tahará, lei da purificação. Né? E lá em Efísias, né? A Kehilá israelite de Efísia,
Shaul, né, escrevendo aquela Querrilá, ele disse que nem o impuro entrará no reino dos céus, né? Ou seja, no 7º milênio, ali quando nós vamos voltar para a nossa terra, para Israel, né? Porque nós temos herança lá em Israel e vamos voltar. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua, ou Yahushua, né? Efísios 5:3, conforme eu citei, Efísios 5:3. E que o Altíssimo desvenda os seus olhos com toda humildade para que você entenda a Torá. Como disse David no Terrilim de número 119:18, desvenda meus olhos para que eu veja as nifilote, as maravilhas da Torá. Aquele que conhece a Torá, que passa a entender a Torá, ele é pacífico, ele é humilde, ele não tem soberba, não tem arrogância, ele não pensa em criticar os outros, falar mal dos outros, porque você criticar os outros, você falar mal dos outros, isso é contra a lei do Eterno, é a 6ª coisa que o Eterno abomina, né? Então, a Torá, ela traz shalom. A pessoa que critica os outros, a pessoa que fala mal dos outros, que tem inveja dos outros, eles não têm shalom, né? Por isso que também aqui em Efísios, né, Shaul escrevendo que os invejosos não entrarão no reino, né, no reino dos céus. Então, vamos ver o texto de Efísios 5:3. Que diz assim: mas a fornicação, toda a impureza ou avareza não seja nomeada sequer uma vez entre vós, como é conveniente aos Kadoshim em Israel, em Yashuru. Então, nenhuma fornicação, impureza, como nós vimos aqui, por isso que não podemos comer as puras oferendas estando impuro. Temos que passar pelo processo de purificação. Se uma pessoa vai a um velório, fica 7 dias sem pegar na escritura, sem orar ao Eterno, porque ele está impuro e o Eterno não ouve impuros. 7 dias sem ir ao local de adoração, de reunião. Então, não comer as puras oferendas estando impuro, né? Se você está impuro, você não pode comer o lehem shel Shabbat, o pão do Shabbat. Você não pode tomar o vinho, né? Você não pode comer as coisas que foram consagradas ao Eterno. Bom, então nós vemos aqui, mas a fornicação, toda a impureza ou avareza, não seja nomeada sequer uma vez entre vós, como é conveniente aos Kadoshim, aos puros, aos santos em Israel. Aleluia. Bom, vamos para um outro item, né? O item de número 378. Não comer a carne de sacrifícios consagrados que se tornaram impuros. Não comer carne imunda. Não comer carne imunda. É o 378. Em Vaikra 7:19. Vaikra 7:19. Vaikra 7:19. Vaikra 7:19. E a carne que tocar qualquer coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quando a carne, toda aquela que estiver limpa, comerás dela. Bom, se temos uma carne na mão e cai uma mosca morta, ou cai um besouro morto, aquela carne está contaminada. Não adianta nós comermos que está contaminada. Isso é contra a Torá, né? Ou se encontramos algum animal morto nela, algum inseto morto nela, né? Aquela carne está contaminada. Nós não podemos comer essa carne imunda, né? Era o sacrifício? Era, mas abria jurisprudência
para a comida diária das pessoas, né? Então, não comer carne imunda. Por isso que, às vezes, quando você vai num restaurante, você come uma carne estragada, ela ataca, né, o seu fígado, ataca todo o seu estômago, né, porque ela está imunda. Já é uma lei natural do nosso corpo, né, em repelir essas coisas que a Torá condena. Bom, vamos ver na Torá oral. Iobe 1, 4, 5, né? Quando ele oferece ali o sacrifício, já li, né? Ele oferece o sacrifício diário pelos seus filhos, né? Para que seus filhos, né? Se os seus filhos às vezes contaminaram com alguma imundícia. E para finalizarmos, nós vamos ver a Torá no tempo de Yahushua, a lei no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. Efísios 5 e 3, né? Não comer carne de sacrifícios consagrados, se tornar impuros. Não comer carne imunda. Efísios 5 e 3, que nenhuma impureza se nomeie no meio de vós. Come convém aos puros. Então, o Eterno, ele quer ver o nosso corpo puro. Por isso que eu gostaria de ler um verso para nós finalizarmos, né? Em Beit Corinthians, ou seja, 2 Coríntios, Beit Corinthians, capítulo 7, e versículo 1. Beit Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Né? O Corinthians Bet, capítulo 7, versículo 1. Tendo, portanto, queridos irmãos, estas promessas, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda impureza da carne, do rua e do espírito, aperfeiçoando a nossa separação no temor de Allah. Por isso que o Eterno diz que os impuros não entrarão no reino, ficarão de fora do reino, né? Temos que passar a todo esses mandamentos, 603 ordenanças, o Tariag Mitzvot, que o Eterno Deus deu para a purificação do nosso corpo, tá? Para que possamos purificar o nosso corpo e o nosso espírito. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Atah Veramishpahagam, Zoh Rabrha Sheli, e Anime Kave Otikha Bechra Yom Ramishi Rabah. Shalom lekulam.